Olá pessoal, Prof. Mari! Estamos aqui hoje para falar sobre estruturas ósseas do membro inferior. Lembrem que aqui são só algumas imagens, dos atlas Netter e Sobota, que são os atlas de referência da nossa ementa, da nossa disciplina de anatomia topográfica, e que vocês têm eles para consultas no nosso laboratório na biblioteca da universidade. Aqui são só algumas imagens, Lembrem que os atlas eles têm outras imagens com outros cortes e outras vistas. Sempre importante acompanhá-los. E sempre que possível, quando vocês forem estudar, assistam os vídeos, manuseando os ossos para facilitar a compreensão. Então, quando a gente começa a falar das estruturas ósseas do membro inferior, a gente começa com o osso do quadril. Então, vamos de proximal para distal. No osso do quadril, então, vocês lembrem que o osso do quadril é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. Pubis é a parte óssea mais anterior, o ilho é a parte óssea mais superior e o isquio é a parte óssea mais inferior e posterior. E os três acabam se unindo, na região central do acetábulo, formando assim o acetábulo. O acetábulo é essa concavidade que a gente encontra no osso do quadril, na parte lateral do osso do quadril, onde podemos perceber aqui a parte externa, essa borda elevada que é o limbo do acetábulo. Esse limbo do acetábulo, ele vai delimitar o acetábulo e a gente pode perceber uma concavidade no seu centro, que é a fossa do acetábulo. E essa fossa do acetábulo, ela entre a fossa do acetábulo e o limbo do acetábulo, a gente aqui vai ter a face semilunar. Essa face semilunar é bem lisa, E porque vai ter depois ali a articulação do quadril, Só que ela não é circular. Essa face semilunar é um semicírculo e ela tem uma entrada que é chamada de incisura do acetábulo, tá? Então ela não é uma parte esférica, e sim em forma de meia-lua, por isso que é semilunar, em formato de meia-lua, e essa entrada que separa, a continuidade dessa face semilunar é chamada de incisura do acetábulo. E aí vamos falar de cada osso do quadril separado. Começamos com o ilho, Lembre, acetábulo, para superior eu tenho o ilho, para inferior e anterior eu tenho o pubis, para inferior e posterior eu tenho o isquio, ok? O ilho, ele vai ter o corpo do ilho e uma asa, que é essa parte larga superior, tá? Esse corpo do ilho, quando a gente olhar pela face acetabular, pela parte lateral, a gente vê que acima do acetábulo tem uma depressão, que é chamada aqui de sulco supraacetabular, que é uma depressão acima do acetábulo. Então, eu tenho o corpo do acetábulo, quando eu olho pela face pélvica, eu tenho o corpo do acetábulo, ou o corpo do ilho, perdão, e a parte toda aqui superior, que é a asa do ilho. Então, na vista acetabular, acima do acetábulo tem uma depressão chamada de sulco supraacetabular, ok? Tudo que sobrou para cima aqui vai ser a asa do ilho. E essa asa, ela vai ser delimitada pelo corpo pela linha arqueada. Então, essa linha arqueada, ela meio que separa a asa do ilho do corpo do ilho, ok? A extremidade superior da asa do ilho é formada pela crista ilíaca. Essa crista ilíaca, ela vem aqui de duas projeções anteriores e duas projeções posteriores, Então, a crista ilíaca, se vocês observarem, ela vai ter três separações, três marcas, vamos dizer assim, Que a gente chama de lábio externo da crista ilíaca, aqui todo, a linha intermédia, tá, da crista ilíaca e o lábio interno aqui da crista ilíaca, ok? Então, quando a gente olha a crista ilíaca, a gente observa um lábio interno, um lábio externo e no meio uma linha intermédia, ok? No lábio externo, se vocês observarem, tem uma saliência mais para anterior. Essa saliência mais para anterior é chamada de tubérculo ilíaco, ok? Tubérculo ilíaco. E aí a gente consegue, ver e observar que essa crista ilíaca, como eu falei, ela vem de duas projeções posteriores e duas anteriores. São chamadas de espinhas ilíacas. Então, para a parte anterior, eu tenho a espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca antero-inferior. É uma projeção, é uma espinha, está no ilho ilíaca antero, porque está na frente, superior, porque está em cima. Então, se essa é a espinha ilíaca antero-superior, essa é a espinha ilíaca antero-inferior.
Da espinha ilíaca antero-superior, se eu continuar na crista ilíaca até na parte posterior, eu vou ter a espinha ilíaca agora posterior, né? E uma superior e uma inferior. Então, espinha ilíaca póstero, né? Superior e espinha ilíaca póstero inferior. Nessa imagem, a gente teria que a espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca antero-inferior. Acho a crista ilíaca, o final dela, espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior, ok? E aí, se a gente olhar na asa aqui do ilho, né, a gente vai observar tanto uma face glútea como uma face ilíaca, né, voltada para o ilho. Então, nessa região aqui da asa, voltada mais para a parte pélvica, vamos dizer assim, a gente tem a fossa ilíaca. Essa fossa ilíaca é onde vai estar, né, depois alojado o músculo ilíaco. Então, fossa ilíaca. E na parte, então, glútea, na parte posterior, a gente encontra as linhas glúteas. Partindo aqui do tubérculo ilíaco, a gente tem a linha glútea anterior. Depois, na parte mais próxima aqui das espinhas ilíacas pósteros, superior e inferior, a linha glútea posterior. E acima do sulco supraacetabular aqui, a linha glútea inferior, ok? Então, o que eu consigo observar na face glútea? Né? Aqui o sulco supraacetabular, acima do acetábulo. Próximo a ele, né, a gente tem a linha glútea inferior. A crista ilíaca com, né, a sua espinha ilíaca antero-superior e a sua espinha ilíaca antero-inferior. Contornando aqui a crista ilíaca, eu vou ter um lábio externo e uma linha intermédia. No lábio externo, eu observo, né, o tubérculo ilíaco e dele partindo a linha glútea anterior. Se eu continuo na crista ilíaca para posterior, vai aparecer a espinha ilíaca póstero-superior e a espinha ilíaca póstero-inferior. E próximo dessas espinhas ilíacas, eu vou ter aqui a linha glútea posterior. O que eu observo na face pélvica? O corpo do ilho, a linha arqueada, a depressão, que é a fossa ilíaca, então quem delimita a fossa ilíaca do corpo do ilho é a linha arqueada, as minhas espinhas ilíacas, antero-superior e antero-inferior. Da espinha ilíaca antero-superior, continua para posterior a crista ilíaca, até chegar na espinha ilíaca póstero-superior. Abaixo dela, espinha ilíaca póstero-inferior. E aí eu consigo observar o lábio interno da crista ilíaca e a linha intermédia. Vamos ao isquio agora, ok? Na região do isquio, eu vou ter o corpo do isquio, acho aqui, né, que era o corpo do ilho, aqui é o corpo do isquio, eu tenho a espinha esquiática e o túber isquiático. E partindo do túber isquiático para anterior, eu vou ter o ramo do isquio, tá? Então, como que eu observo? Eu tenho o corpo do isquio e o ramo do isquio, né? E nesse ramo do isquio, a parte mais inferior aqui, eu tenho o túber isquiático. E acima dele, a espinha isquiática. Isso numa vista, né? Uma vista pélvica. Uma vista posterior, uma vista glútea, eu tenho aqui o corpo, ó, terminou o sulco supraacetabular. Abaixo aqui eu tenho o corpo do isquio. E dele vai sair aqui, né, o ramo do isquio, com sua projeção bem rugosa, o túber isquiático, e acima do túber isquiático, essa projeçãozinha, que é chamado de espinha isquiática. Não dá vontade de espremer, gente, é uma espinha, tá? Espinha isquiática, uma pontinha. As outras estruturas, né, que a gente pode observar tanto de ilho, isquio e do pubis, que não são citadas aqui, é porque elas participam mais da região da pelve, né, da formação das estruturas da pelve, com inserção de músculos, né, e passagem de vasos e nervos associados à pelve, por isso que não vão ser abordados nesse vídeo e vão ser abordados no vídeo de pelve. Na região do pubis, então, né, então falamos do ilho para superior, o isquio para inferior e posterior, e para anterior nós temos o pubis. Então, a gente tem o corpo do pubis, e do corpo do pubis vai sair para superior um ramo superior do pubis, e para inferior um ramo inferior do pubis, ok? Então, no ramo superior do pubis, acima, né, desse ramo superior, a gente vai ver a linha pectínea, né, do pubis.
E se a gente observar, essa linha pectínea ela termina mais ou menos numa saliência que é chamada de eminência iliopúbica, que é meio que numa transição entre o ilho e o pubis. E se nós continuarmos e relembrarmos aqui um pouquinho do ilho que a gente acabou de falar, essa linha pectínea do pubis chega na eminência iliopúbica e irá se continuar lá no ilho como linha arqueada, ok? Então, se observarmos agora de uma vista anterior, corpo do pubis, um ramo superior do pubis e um ramo inferior do pubis. Essa linhazinha bem marcada aqui é a linha pectina do pubis e ela termina numa saliência que é chamada de eminência iliopúbica, transição entre o ilho e o pubis. Ok? E aí vamos ao fêmur. Fêmur, né, na sua epífise proximal, depois falamos da sua epífise distal. Então, o que encontramos aqui no fêmur, né? Aqui é uma vista, esta imagem é uma vista anterior e essa imagem aqui é uma vista posterior, ok? Então, na vista anterior ou na posterior, a gente observa essa parte circular bem saliente, que é a cabeça do fêmur, né? E na cabeça do fêmur eu vou ter uma depressão que é chamada de fóvea da cabeça do fêmur, e depois ali vai estar alojado o ligamento da cabeça do fêmur. Então, cabeça do fêmur e a depressão na cabeça do fêmur é chamada de fóvea da cabeça do fêmur. Aí, separando aqui, né, a cabeça do fêmur de uma parte que são os trocânteres, então vocês podem ver que a cabeça é mais saliente e depois ela se estreita. Isso é chamado de colo, tá? Aqui é chamado de colo anatômico, porque o colo é uma região estreitada a partir da cabeça. Né? Então, se aqui eu tenho a cabeça do fêmur, essa região estreitada logo abaixo da cabeça é chamada de colo anatômico. Mas a região abaixo do trocânter menor, se a gente traçar uma linha abaixo do trocânter menor, a gente vai chamar de colo cirúrgico do fêmur, ok? Então, aqui eu tenho o colo cirúrgico, né, abaixo do trocânter menor, fazendo uma linha, e o colo anatômico. Depois nós temos uma grande saliência, né, que a gente observa pouco pela parte anterior, e aqui mais inferiormente, mais distalmente, a gente tem uma outra saliência menor, que é o trocânter maior do fêmur e o trocânter menor do fêmur, ok? Então, isso na vista posterior é o trocânter maior do fêmur, essa parte toda dilatada, e essa parte mais distal aqui, menos saliente, que é o trocânter menor do fêmur, tá? No trocânter maior do fêmur, né, vocês vão perceber que tem uma depressão bem profunda nessa vista posterior entre o trocânter maior e o colo anatômico, tá? Que isso é chamado de fossa trocantérica do fêmur, ok? Então, entre, né, o trocânter maior e o colo anatômico, a gente encontra uma depressão chamada de fossa trocantérica do fêmur, ok? E aí, unindo o trocânter maior com o trocânter menor na vista anterior, a gente vai encontrar uma linha, que é chamada de linha intertrocantérica, porque fica entre os trocânteres, ok? Isso na vista anterior. É uma linha não tão saliente. Se a gente olhar na vista posterior, entre o trocânter maior e o trocânter menor, a gente vê uma projeção um pouco mais saliente, que é chamada agora de crista intertrocantérica do fêmur, tá? Então, na vista anterior é uma saliência mais discreta, chamada de linha intertrocantérica. Na face posterior é uma saliência mais robusta, chamada de crista intertrocantérica, porque está entre os trocânteres, ok? Nessa crista intertrocantérica, a gente vai encontrar uma saliência mais rugosa, que é chamado de tubérculo quadrado, tá? O tubérculo quadrado do fêmur. Então, acho a crista intertrocantérica, nela acho uma estrutura mais rugosa e saliente, que é o tubérculo quadrado do fêmur, ok? Partindo do trocânter maior, mais para a lateral, nessa vista posterior, a gente tem uma rugosidade, chamada então de tuberosidade glútea, tá? E partindo, né, do trocânter menor, de anterior para posterior, a gente vai ter a linha pectínea do fêmur. Então, acho o trocânter maior em vista posterior e vejo uma saliência rugosa, que é a tuberosidade glútea do fêmur, e acho o trocânter menor do fêmur, uma linha mais discreta,
para a face posterior, que é a linha pectínea do fêmur. Essa linha pectínea do fêmur e essa tuberosidade glútea, elas vão se continuar para o corpo do fêmur, para formar assim a linha áspera. E essa linha áspera, ela vai ter na sua constituição um lábio lateral da linha áspera e um lábio medial da linha áspera. Então, vocês podem acompanhar, se vocês pegarem lá o trocânter maior, achem a tuberosidade glútea, vocês vão ver que depois dali se continua como o lábio, né, lateral da linha áspera. Acho o trocânter menor, identifico a linha pectínea para a vista posterior e aí depois ela se continua, quando ela se junta, né, com a parte da tuberosidade glútea, elas formam a linha áspera. Então, o lábio medial da linha áspera vem mais da continuação da linha pectínea do fêmur. O lábio lateral da linha áspera vem mais da face lateral da tuberosidade glútea. E as duas, né, então, formam assim a linha áspera no corpo do fêmur, na face posterior do corpo do fêmur. Quando olhamos agora a epífise distal do fêmur, né, então continuamos a achar aqui o corpo do fêmur. Lembram aqui da linha áspera? Essa linha áspera tem um lábio medial e um lábio lateral. Quando chega próximo da epífise distal, esse lábio lateral ele vai, né, se afastar do lábio medial. E esse lábio lateral, então, ele vai formar a linha supracondilar lateral do fêmur. E a linha, né, aqui o lábio medial da linha áspera, quando ele se afasta do seu lábio lateral, ele vai formar então a linha supracondilar medial do fêmur, tá? Então a linha áspera ela começa de duas linhas separadas, né, da tuberosidade glútea e da linha pectínea, e depois, quando elas vão em direção à epífise distal, elas novamente se afastam, levando o nome de linha supracondilar lateral, no caso aqui, linha supracondilar medial. Ok? Então, nessa face distal aqui do fêmur, a gente vê na sua face posterior a face poplítea, né? Onde toda a região poplítea, né? Face posterior de joelho, tá? Então, na face posterior, a gente encontra aqui a face poplítea. E bem na epífise distal, a gente encontra os dois côndilos, né? Porque eu tenho um côndilo aqui medial do fêmur e um côndilo lateral do fêmur. Tá? No côndilo medial, acima do côndilo medial, o que eu vou encontrar? O epicôndilo medial do fêmur, né? Então, se eu tenho um côndilo, toda a saliência que eu tenho acima do côndilo, eu chamo de epicôndilo. Então, côndilo medial do fêmur, tudo é o epicôndilo medial do fêmur. Então, aqui, ó, côndilo medial do fêmur, epicôndilo medial do fêmur. E a projeção mais superior desse epicôndilo, né, ele é chamado de tubérculo do adutor, que é o local de inserção, então, depois para os músculos adutores, tá? O adutor magno. Tranquilo? Então, acho o côndilo medial, acima dele, epicôndilo medial. No epicôndilo medial, a parte mais projetada para superior, o tubérculo do adutor. No côndilo lateral do fêmur, então aqui é o côndilo lateral do fêmur, eu vou encontrar também um epicôndilo, que é chamado de epicôndilo lateral do fêmur. Então, se esse era o côndilo medial, esse é o côndilo lateral. Acima do côndilo lateral tem o epicôndilo lateral. E o que eu encontro também aqui entre o epicôndilo e o côndilo, né? O sulco poplíteo do fêmur. Depois lá para o músculo poplíteo, ok? Então, côndilo lateral, tem o epicôndilo lateral e entre eles um sulco, que é chamado de sulco poplíteo do fêmur. Na face posterior, entre os dois côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral, a gente vai encontrar uma depressão entre esses côndilos, que é chamada de fossa intercondilar. E acima dessa fossa intercondilar vai ter uma linha bem projetadinha entre, né, a fossa intercondilar e a face poplítea, que é chamada agora de linha intercondilar, porque é uma linha que está entre os dois côndilos. Isso na face posterior. Na face anterior, a gente vai ter quem? A face patelar do fêmur. Tranquilo? Então, é só achar a face anterior, face patelar, que é para onde depois vai se articular aqui, né, a nossa patela.
E falando de patela, né? A patela, ela é fácil de estudar porque ela geralmente ela tem uma parte mais larga e uma projeção, né? Uma parte mais pontiaguda. Então, a parte mais larga, ela fica para proximal e é chamado de base da patela. A parte mais pontiaguda, mais triangular, é na parte distal e é chamado de ápice da patela. Lembre que nem sempre ápice tem que ficar para cima. Ápice é uma parte projetada, como se fosse um triângulo. Base é a parte mais larga e ápice é a parte mais afunilada, tá? Nesse caso, na patela, a base fica para proximal e o ápice para distal. E aí a gente vai ter uma face anterior da patela e uma face articular da patela. Vocês vão ver que quando vocês pegarem as patelas para estudar lá no laboratório, como eu faço para ver se a patela é direita e esquerda? Coloco a base para superior, né, para proximal e o ápice para distal, como se estivessem vocês. O lado que ela cai é o lado que ela é, né? Porque ela tem na sua face articular uma parte mais lateral, uma parte medial. A parte lateral ela é maior, então ela vai se tombar, né, para essa área. Então, por isso a face lateral, pego a patela, coloco, né, como se estivesse em base para proximal e ápice para distal. Coloco na mesa o lado que ela tombar, ela é. Se ela tomba para a direita, ela é uma direita. Se ela tomba para a esquerda, ela é uma esquerda. Por causa dessa face articular, a sua parte lateral é maior, ok? Assim que a gente faz para ver se a patela é direita e esquerda. Depois vamos para a tíbia. A tíbia também tem uma região proximal, o seu corpo, e uma região distal. Então, a sua epífise proximal, o seu corpo, a sua diáfise e a sua epífise distal. Começamos pela parte proximal aqui, né? Pela epífise proximal. Lembra que no fêmur a gente tem o côndilo lateral e medial. A tíbia também vai ter os côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral. Então, esse côndilo medial, ele vai ter uma face articular superior. Então, eu tenho uma face articular superior do côndilo, né? Vamos dizer assim, do côndilo medial. E uma face articular superior encontrada nesse côndilo lateral, ok? Então, a parte lisa superior da tíbia é chamada de face articular superior da tíbia. E aí eu encontro um côndilo medial e um côndilo lateral. Nesse côndilo lateral, se vocês observarem mais inferiormente, lateralmente e posteriormente, a gente encontra uma parte bem marcada, lisa, que é para depois a articulação com a fíbula, que é a face articular, né, fibular, ok? Então, eu acho o côndilo medial. Professor, como é que eu faço para achar côndilo? É fácil, olha o maléolo. O maléolo é sempre medial, então, né, o côndilo voltado para o maléolo medial é chamado de côndilo medial. Sua face articular superior da tíbia. No côndilo lateral, tem também a sua face articular superior e quem que eu encontro na sua vista mais inferior e posterior, né, vai ser aqui a face articular fibular da tíbia, ok? Isso em vista posterior. Em vista anterior, depois eu acho um côndilo, né, o côndilo lateral e o côndilo medial, eu vejo uma projeção, né, rugosa na parte anterior, que é a tuberosidade da tíbia, ok? Então, a tíbia ela vai ter faces né, no seu corpo, e aí eu vou ter aqui uma face medial, uma face, né, que é chamada de face lateral, e na parte posterior eu vou ter a face posterior, ok? Então, eu tenho aqui a face medial da tíbia, a face depois lateral da tíbia, né? E aqui a face posterior da tíbia. Quem que eu encontro nessa face posterior da tíbia mais para proximal? A linha do músculo sóleo. Então, a linha do músculo sóleo começa de lateral, né? Ela é proximal e lateral, em direção a distal e medial, ok? Então, face posterior da tíbia. Como ela é uma estrutura óssea triangular, ela vai ter, então, uma face posterior, uma medial e uma lateral, ok? E assim eu vou delimitar também as minhas margens. Aí eu vou ter uma margem anterior, né? Porque se ela é uma coisa triangular com uma face lateral e uma medial, eu vou ter uma margem anterior. E se, se eu tenho uma face posterior, eu vou ter uma margem, né, medial e uma margem lateral. Eu não vou chamar de face de margem lateral, e sim de interóssea,
Por que eu não chamo de lateral e sim de interóssea? Porque é onde eu vou ter a membrana interóssea se aderindo a ela depois, tá? Então, acho a face posterior, aqui eu vou ter uma margem medial da tíbia e uma margem interóssea da tíbia, ok? Acho aqui a face anterior, eu vejo uma margem anterior com a sua face mais medial e a sua face mais lateral. Na nossa epífise distal, o que a gente encontra? O maléolo medial da tíbia, tá? Então, o maléolo medial é esse que eu olho para ver se a tíbia é direita ou esquerda. E quem que eu encontro nesse maléolo medial? Se eu olhar em vista posterior, atrás do maléolo, eu vou ver um sulco, uma depressão, que é chamado de sulco maleolar da tíbia, ok? Se eu tenho um maléolo medial com um sulco maleolar, na parte inferior, mais distal, eu tenho uma parte bem lisa, que eu chamo então, né, de face articular inferior aqui da tíbia, tá? E se eu tenho uma face articular inferior da tíbia, eu vou ter, olhando no maléolo, essa face inferior articular aqui, essa face articular inferior da tíbia, se continuando lá para o maléolo medial. Então, eu vou chamar de face articular do maléolo medial. Então, acho a parte mais distal da tíbia, ela é bem lisinha, que eu chamo de face articular inferior da tíbia. E essa face articular inferior da tíbia vai se continuar para o maléolo medial, que eu chamo de face articular do maléolo medial da tíbia, ok? Então, se uma extremidade eu tenho um maléolo, na outra extremidade, na oposta, eu vou ter uma entrada, uma incisura, tá? Que vai receber depois a fíbula. Então, eu chamo de incisura fibular da tíbia. É uma incisura, é uma entrada para encaixar a fíbula na tíbia. Por isso que é incisura fibular da tíbia. E se eu olhar, se vocês olharem aqui, vocês perceberam que entre o côndilo medial e o côndilo lateral, eu tenho uma projeção. Essa projeção também tem nome, né? Eu vou chamar, então, ó, face articular superior da tíbia, face articular superior da tíbia, tuberosidade da tíbia. Essa elevação que eu tenho entre as faces articulares superiores, eu chamo isso de eminência intercondylar, tá? Essas duas projeções. Então, eu vou chamar de, essas duas eminências, essa eminência separada por dois tubérculos. Uma que provém da face articular mais lateral e outra que provém da face articular superior mais medial. Então, acho aqui a eminência, essa projeção, e vejo que ela é formada por duas projeções. O tubérculo intercondylar lateral e o tubérculo intercondylar medial. Então, medial provém, aqui do côndilo medial, da face articular superior do côndilo medial, e o lateral provém aqui da face articular superior do côndilo lateral. Então, tudo eu chamo de eminência intercondylar, e ela é dividida em duas pontinhas, um tubérculo intercondylar lateral e um tubérculo intercondylar medial. Entre essa eminência intercondylar, eu observo na frente uma depressão e atrás uma depressão. Então, na frente da eminência intercondylar, eu vou chamar de quê? De área intercondylar anterior. E na parte posterior vai ser área intercondylar posterior da tíbia, ok? Então, acho a eminência, que é a projeção, para anterior, área intercondylar anterior, para posterior, área intercondylar posterior, tudo da tíbia. Lembrem que sempre tem que colocar o nome do osso, né? Nos acostumarmos a falar o nome do osso. Depois vamos para a fíbula. Fíbula é a fininha que fica para fora, tá? Fora é lateral. Então, na perna a gente tem a tíbia para medial e a fíbula para lateral. Fíbula antigamente, né? Que quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum tinha o tíbio e o perônio, né? Tíbio era da tíbia e perônio era da fíbula. É o antigo nome da fíbula, tá? Então, na fíbula a gente tem também uma epífise proximal, um corpo e uma epífise distal. A epífise proximal é formada pela cabeça da fíbula. Então, se eu tenho uma cabeça, que é uma parte mais dilatada, eu vou ter uma parte mais estreitada, que é chamada de colo. Lembra como também tinha no fêmur?
Então, a parte mais dilatada é a cabeça da fíbula, a parte mais estreitada é o colo da fíbula. Essa cabeça da fíbula tem uma pontinha, tá? Que é chamado de ápice da cabeça da fíbula. Então, essa pontinha que eu encontro aqui é o ápice da cabeça da fíbula. E, né, se eu observar dessa cabeça da fíbula, do ápice, também tem uma face articular, uma face lisa, que é chamado de face articular da cabeça da fíbula, tá? Então, cabeça da fíbula é toda a parte dilatada, a parte mais proximal, mais projetada é o ápice da cabeça da fíbula, e a parte mais lisa superior, né, ela é levemente oblíqua, é chamada de face articular da cabeça da fíbula. Depois encontramos, né, o corpo, né, da fíbula, na diáfise da fíbula, e vamos para a extremidade distal. Aqui na extremidade distal a gente chama de maléolo lateral da fíbula. Na tíbia nós tínhamos o maléolo medial, né? Na fíbula nós temos o maléolo lateral. O maléolo lateral ele também vai ter uma face articular, uma face bem lisa, só que agora ela é mais, né? Ela não é tão oblíqua, é mais longitudinal, tá? Então, essa face articular do maléolo lateral, né? Se vocês observarem nessa face articular, ela vai ter uma concavidade, uma depressão, tá? Que é chamado de fossa do maléolo, né, lateral da fíbula. Então, como que eu faço para ver se essa fíbula é direita ou esquerda? Primeiro, a face articular é a mais anterior e a fossa é mais posterior. Lembrem que a face articular e a fossa maleolar tem que ser, então, para medial, porque elas vão se articular com a tíbia. Então, eu tenho a fossa do maléolo lateral sendo medial e posterior, ok? E a face articular, ela é medial e anterior, ok? Na sua vista posterior, então, eu vou ter uma depressão aqui chamada de sulco, né, maleolar da tíbia, ok? Então, como que eu faço para ver se a fíbula é direita ou esquerda? Olho aqui, né, a fossa do maléolo lateral da fíbula e ela tem que ser sempre para medial e para posterior. Aí vamos para a região do tarso, né, do pé, do nosso pé. Nosso pé é dividido em tarso, metatarso e nas falanges. Os ossos do tarso, né, são diferentes da mão. Na mão a gente tem os ossos do carpo, são 8, aqui nós temos 7 ossos. Então, eu gosto de seguir uma sequência que eu acho mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque parece que os nomes combinam. Acho o osso do calcanhar, que é o calcâneo. Então, anteriormente a ele é o cuboide. Então, fica calcâneo e cuboide. Calcâneo mais para o posterior, cuboide mais para o anterior. Acima do calcâneo eu acho o talos. E anteriormente ao talos tem o navicular. Então, fica talos navicular. Então, ficou calcâneo cuboide, talos navicular. E anterior, né, mais anterior ao navicular, sobrou os 3 cuneiformes, em formas de cunha. Então, o cuneiforme medial voltado para o hálux, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral do lado, né, aqui do cuboide. Então, ficou calcâneo cuboide, talos navicular. E depois os 3 cuneiformes. Voltado para o hálux, para o dedão do pé, é o cuneiforme medial, depois o cuneiforme intermédio e depois o cuneiforme lateral. Vamos falar de especificidades de alguns ossos, por exemplo, do talos, tá? Talos e o calcâneo. O talos, ele vai ter aqui uma região mais arredondada, essa região aqui, ó, que vai se articular com um navicular, que é chamado de cabeça do talos. Essa cabeça do talos, lembre-se, eu tenho uma cabeça mais projetada, eu vou ter uma parte mais estreitada, e se eu tiver essa parte mais estreitada, eu chamo de colo. Então, aqui é a cabeça do talos, essa parte mais estreitada é o colo do talos. E essa parte superior, bem arredondada e lisa, é chamado de tróclea do talos, para depois, né, auxiliar na formação da articulação talocrural, da articulação do tornozelo, ok? Então, no talos eu tenho a cabeça do talos, que se volta para o navicular, uma parte estreitada que é chamada de colo do talos e uma parte mais superior e arredondada que é a tróclea do talos. Né? No calcâneo, quem que nós temos aqui no calcâneo, tá?
A parte bem distal e posterior, rugosa, bem projetada, é chamado, né, de tuberosidade do calcânio. E uma projeção que o calcânio tem, né, que dá sustentação para o talo, se vocês olharem nos pés articulados, vocês vão ver que é ele que vai sustentar o talos mesmo em posição, é chamado de sustentáculo do talos do osso calcâneo, tá? Então, aqui é a tuberosidade do osso calcâneo e aqui é o sustentáculo do talos. É a projeção que sustenta o talos, ok? Quem que eu vejo aqui no navicular? No navicular aqui eu vejo uma saliência chamada de tuberosidade do navicular, mais observado pela vista plantar, ok? Então, ó, calcânio cuboide, talos navicular e os três cuneiformes, medial, intermédio e lateral. No calcânio, a tuberosidade do calcânio é a parte mais rugosa para posterior e para distal, e a projeção mais, né, para medial que sustenta o talos é chamado de sustentáculo do talos do osso calcâneo. No talos, a gente tem então a parte mais arredondada voltada para o navicular, chamado de cabeça do talos. A parte mais estreita é chamado de colo do talos. E a parte mais superior, né, que seria mais proximal dele, arredondada, é chamado de tróclea do talos. E no navicular, que parece um barquinho, tá? Ó, uma gôndolazinha, na parte plantar a gente vê uma projeção que é chamada de tuberosidade do navicular. E assim chegamos nos metatarsos. Se nós tínhamos os ossos do tarso, agora nós temos os ossos do metatarso. Metatarsos são formados por uma base que está associada, né, e vai se articular aqui com os ossos do tarso, um corpo, que é a parte central, e a cabeça, que é a parte onde tem uma parte mais arredondada, né, e lisa para se articular depois com as falanges, que são chamadas de cabeças do metatarso. A gente conta os metatarsos a partir do hálux, primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Quinto metatarso seria, né, o metatarso aqui do dedo mínimo, ok? Então, base do metatarso voltado para os ossos do tarso, corpo é a parte central e cabeça do metatarso é a extremidade que fica voltada para as falanges. Isso daqui são ossinhos sesamoides, tá? Ossos que ficam na base aqui da cabeça do metatarso 1. É variável, tá? O tamanho deles e essa constituição. E aí chegamos nas falanges, ok? Falanges, eu vou ter falange proximal, média e distal, então, né? Proximal, média e distal, com exceção do hálux, dedão do pé. Sim, é o dedo maior, mas tem menos ossos. O dedo mínimo tem 3 ossinhos. O hálux, que é o maior, só tem 2 ossos, tá? Então, o hálux só vai ter falange proximal e aqui é proximal e aqui é distal, tá? Os outros ossos têm proximal, médio e distal. Proximal, médio e distal, proximal, médio e distal. E o dedo mínimo, por mais que seja mínimo, tem proximal, médio e distal. As falanges, assim como os ossos metatarsos, eles são formados por uma base, por um corpo e por uma cabeça, tá? A cabeça das falanges, da falange proximal e da falange média, né? Ela é mais lisa e ela tem um formatinho de tróclea, tá? De parte de um carretelzinho, para se articular depois com a base da próxima falange, tá? Então, aqui eu tenho falange proximal, média e distal, a base, o corpo e a cabeça. Na cabeça, a extremidade lisa da cabeça da falange, tanto proximal quanto distal, é chamado de tróclea da falange. Nas falanges distais, como elas não têm outra para se articular, vocês vão perceber que essa falange distal é mais rugosa na sua cabeça, que é chamado de tuberosidade da falange distal, tá? Então, se vocês observarem lá nos pezinhos, né, as falanges distais, a cabeça das falanges distais é mais saliente e rugosa, e a gente nomeia isso como tuberosidade da falange distal, ok?
É fácil de observar, né, em algumas peças e depende a constituição também lá dos pezinhos. Tranquilo? E assim falamos das partes dos ossos, né, e das partes ósseas que constituem lá e são possíveis de observar nas nossas peças anatômicas lá nos laboratórios, né, referente ao membro inferior. Ok? No próximo vídeo vamos abranger as articulações dos membros inferiores. Tá? Lembrem de complementar o estudo de vocês com o uso de atlas anatômicos, né? Porque tem outras vistas, outras imagens de outras associações. E sempre que possível estudem com as peças em mão, ok? Então, até o próximo vídeo.